Opa, e aí galera? Nesse primeiro tutorial eu vou explicar para vocês o ciclo de vida do libgdx. Bom, quando você importa o projeto, você vai ter esses três projetos aqui, né? O Android, o Core e o Desktop, né? Como você pode ver, esse aqui é o projeto Android, né? O próprio nome já diz. Você vai ter essa classe aqui, Android Launcher. Aqui no projeto Desktop, você vai ter a classe Desktop Launcher. E no projeto Core, você vai ter um pacote com a classe MyDDX né? Uh, esse projeto desktop, com essa classe Desktop Launcher, essa classe ela é responsável por criar uma aplicação e um arquivo de configuração dessa aplicação. Né? Essa classe é a que vai chamar essa classe aqui do projeto Core, que é a sua classe principal, né? É a sua aplicação de fato. Então você tem a classe Desktop Launcher, que chama a classe MyDDXGame, que é como você pode ver aqui. Ó. No projeto Android, você vai ter a classe Android Launcher. Né? Vamos dar uma olhadinha. Essa é a classe que é uma classe que também vai chamar a classe MyDDXGame, que é a sua classe principal, onde você realmente codifica o seu jogo. E ela também chama essa classe, né? Você pode ver aqui, ó, Android Launcher, e ela está chamando a MyDDXGame. Então, dessa forma, a gente pode perceber, por exemplo, aqui a gente só está criando um projeto Android e um desktop, né? O LGDX ele também tem suporte para iOS, para HTML5 e, se não me engano, BlackBerry também. Então, o que acontece? A gente consegue perceber que se eu tivesse aqui também um iOS, eu teria um projeto iOS com uma classe que também iria chamar essa MyDDXGame. Né? Então, dessa forma, a gente percebe que a gente codifica o nosso jogo somente por aqui. A gente começa daqui. Essa é a nossa aplicação principal. E aí, os outros projetos vão ser responsáveis por chamar esse projeto aqui. Né? Então, a vantagem é que a gente escreve o nosso jogo somente uma vez. E aí a gente pode usar em diferentes plataformas, né? As plataformas que o libgdx suporta. Nesse caso, desktop, né? Windows e Android. Então, vamos ver como é que funciona essa classe principal. Bom, esse código aqui ele já é gerado do projeto demo, né? Aquele projeto do PDF. E vou rodar ele aqui. Bom, o que ele faz é isso aqui. Te dá uma janelinha com um fundo e uma imagem, uma textura. Bem simples, né? Coisa bem simples. Então vamos ver como é que isso funciona aqui. Vamos fazer do zero. Eu vou apagar tudo isso aqui. Vamos começar do zero. Né? Na verdade, vamos deletar todos os métodos. Os imports também. Né? Vamos ver aqui. Pronto. Aqui é a nossa classe principal. É a classe que a gente vai fazer o nosso jogo. Você pode ver que depois que a gente deletou aqueles trechos de códigos, aqui está dando erro, né? Tanto no Android Launcher quanto no Desktop Launcher. Você pode ver que esse método aqui, ó, aliás, o método construtor, né, para você construir um LWJG application, se não me engano, isso aqui é Lightweight Java Game. Esqueci o que é esse L aqui, mas enfim, uma aplicação para desktop utilizando OpenGL. E aqui é a inicialização do nosso jogo para Android, uma aplicação Android. Então você pode ver que aqui ele pede, olha aqui, ele está pedindo para implementar a classe Application Listener
né, implementar a interface Application Listener na nossa classe principal MyDJXGame, né. Como eu deletei aqui, na verdade ele não estava implementando o Application Listener, ele estava assim, ó, Extends Application Adapter, né. Qual é a diferença do Application Adapter por Application Listener? Bom, quando você usa o Application Adapter, você, no caso, vai estender, né? A nossa classe principal, MyDJXGame, vai herdar os métodos e atributos da classe Application Adapter. A classe Application Adapter nada mais é do que a classe Application Listener, só que modificado, né? Quando a gente usa o Extends, a gente pode escolher a gente pode utilizar os métodos que a gente quiser. A gente não precisa reescrever todos. A gente não precisa implementar todos os métodos. Por exemplo, aqui. O que eu vou fazer é implementar a classe Application Listener, né? Então, a classe principal implementa essa interface Application Listener. E aí a gente vai implementar todos os métodos dessa interface, como é obrigatório, né? Aqui estão todos os métodos. Se a gente tivesse deixado aquele código anterior, o Extends Application Adapter, nós não seríamos obrigados a implementar todos esses métodos, né? A Application Adapter tem os mesmos métodos. Tem esses métodos aqui, só que a gente só implementa o que a gente for utilizar. Eu recomendo usar a interface, o Application Listener, porque já fica uma coisa mais padrão. De repente você pode esquecer de implementar algum outro método e tudo mais. Se depois você vê que não utilizou todos os métodos, aí você pode voltar, você pode estender a classe Application Adapter ao invés de implementar a Application Listener. Então deixa eu explicar como é que funciona, né? Toda vez que esse método create for chamado, aliás, na verdade, ele é chamado uma única vez, que é quando a gente cria os nossos recursos do jogo, né? Por exemplo, se a gente quiser carregar uma textura, criar um objeto, carregar um mapa, vai ser tudo feito aqui, nesse método create. O método resize, ele é chamado toda vez que o tamanho da nossa tela é alterado, toda vez que a nossa resolução... É isso, não, é isso. Toda vez que o tamanho da nossa tela é alterado, né? Aí o método resize é chamado. O método render, ele é chamado constantemente. Esse método é o que desenha as coisas na tela, né? Aqui você pode fazer uma analogia como se fosse o game loop, né? O método pause, ele é chamado toda vez que a aplicação fica fora de visão. Toda vez que a aplicação não está visível ou que ela está fora de foco, esse método pause é chamado. O método resume é o contrário. Toda vez que a gente devolve o foco para a aplicação, esse método é chamado. Toda vez que a gente torna a aplicação a ser visível novamente, esse método é chamado. O método dispose, ele é chamado quando a gente não está utilizando mais os recursos, né? Tudo aquilo que a gente criou aqui no método create, por exemplo, texturas, isso tudo fica armazenado em memória. E se a gente não estiver mais utilizando esses recursos que a gente criou, né, para liberar espaço na memória, a gente vai utilizar esse método, né? Bom, basicamente é isso. Vamos fazer aquele exemplo de novo, aquele demo que é gerado, né? Eu vou mostrar para vocês. Naquele exemplo, a gente tinha aqui uma textura, né? Um objeto da classe texture, que é uma textura. E a gente tinha também um sprite batch. Eu já vou explicar o que é isso.
A gente tinha um sprite batch. Vamos importar aqui. Beleza. A classe texture é simplesmente esse objeto aqui da classe texture simplesmente vai armazenar uma textura. Ele vai ser responsável por guardar uma textura. Né? No caso desse projeto demo, era essa imagem aqui, ó. Aqui, essa imagem que estava sendo desenhada naquele fundo vermelho. Então, toda vez que a gente quiser guardar uma textura, né, como essa, por exemplo, a gente tem que criar uma texture. O objeto batch na classe SpriteBatch, ele é responsável por desenhar as coisas, desenhar texturas, né? Então, então a gente para fazer essa demonstração a gente só vai precisar disso, né? Como a gente está fazendo um fundo vermelho e simplesmente desenhando uma única textura, a gente só precisa de uma textura, obviamente, e um sprite batch para desenhar essa textura. Então vamos começar o nosso jogo, né? Por exemplo, aqui está tudo vazio, então a gente não está criando nada. Então vamos criar o nosso sprite batch, né? Então sprite batch, não, na verdade batch new sprite batch, né? A gente não precisa passar nenhum parâmetro para o construtor, pode usar o construtor padrão. E vamos carregar a nossa textura, né? Aqui a gente tem só uma referência, né, para uma textura. Então aqui a gente vai carregar uma textura. New texture. A gente criou. Ó, aqui ele está reclamando. Vamos ver. Ele precisa, tá vendo aqui, ó, um argumento file handle, né? Aqui a gente vai ter que carregar um arquivo, que é a nossa imagem, o badlogic.jpg. Para fazer isso, para carregar qualquer tipo de arquivo, a gente vai utilizar isso aqui, ó, gdx.files.internal. E aqui a gente vai passar o diretório, né? Mas como é que funciona essa instrução aqui? Bom, o internal ele vai funcionar sempre dentro da pasta assets. Tudo que tiver dentro dessa pasta assets, tanto no projeto Android quanto no projeto desktop aqui, ó, você pode ver que tem a pasta assets e a pasta assets. Tudo que tiver dentro dessa pasta, a gente pode já colocar direto o nome do arquivo aqui, né, porque ele está configurado para acessar essa pasta assets. Então, a gente quer carregar, a gente quer criar uma textura com esse arquivo. Né? Então, o nome do arquivo é badlogic.jpg. Então, vamos colocar aqui, badlogic.jpg. Então, a gente criou um objeto que vai desenhar a textura e a gente carregou a textura. Agora, a gente tem que desenhar isso na tela de fato, né? Então, vamos desenhar. Aqui no método do render, como eu já falei, que é o método responsável por desenhar as coisas na tela. Então, vamos lá. Como é que funciona? Para desenhar uma textura, a gente precisa de um sprite batch, como eu já falei. E as instruções para desenhar vão ser as seguintes. Batch.begin, batch.end, né? Aqui a gente está dizendo, ó, a gente vai começar a desenhar uma textura e aqui a gente vai terminar de desenhar essa textura. Então aqui é onde começa, aqui é onde termina. E aí, para desenhar de fato, é o método draw. Aqui tem vários parâmetros, né? A gente pode colocar uma textura com a posição, com o tamanho, né? A gente pode dizer, por exemplo, esses parâmetros com variáveis boolean. Você pode dizer se a imagem ela vai ser invertida, né? Se ela vai ter rotacionado, não, invertida na verdade só. A gente vai usar o mais simples. O mais simples, ele simplesmente você vai passar uma textura, né? A nossa textura que a gente quer desenhar é o objeto img. Então a gente vai passar aqui o objeto img.
e a posição na tela, onde a gente quer desenhar, né? Lembrando que o sistema de coordenadas no desvio X, ele tem o eixo Y positivo para cima e o eixo Y e o eixo X positivo para a direita. Então, a nossa posição inicial, que é a posição 0, 0, é no canto esquerdo inferior da tela, né? Então, a gente vai colocar aqui a posição inicial, né? Na origem do nosso sistema de coordenadas. Beleza. Aqui a gente está desenhando a nossa textura. Então, vamos executar aqui para ver o que acontece. Aqui está a nossa textura. Ó. Você pode ver a origem de uma textura é bem aqui. Ó. Aliás, se não me engano... Não, na verdade, a origem da textura, o sistema de coordenadas da própria textura é aqui. Né? É no canto superior esquerdo da textura. Então, o Y é para baixo, o Y cresce para baixo e o X cresce para a direita, a partir daqui de cima. Mas já a tela é o contrário. Ele começa daqui, desse cantinho. Né? Mas, na verdade, não. Não, confundi com outra coisa. Esquece isso. É tudo aqui mesmo. Então, a gente está pegando a posição da textura. Não, gente, desculpa. Esquece tudo isso. A gente só está pegando a textura e desenhando numa posição da tela. Né? A origem da textura é aqui no canto esquerdo, inferior. E a da tela também. A gente só está fazendo isso. Tem mais uma coisa que a gente precisa fazer. Né? Se a gente ficar desenhando isso na tela, desenhando várias coisas na tela, a gente vai deixar... a gente pode ser que fique lixo na tela. Pode ser que fiquem alguns pixels, que fique meio sujo, que a tela fique suja. Então a gente precisa limpar a tela antes de desenhar. Né? Antes de desenhar um quadro, um frame. Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? Então, antes de desenhar, né? Então vamos fazer aqui. Vamos comentar aqui, ó. Desenha a textura. Vamos fazer aqui. Vamos limpar a tela antes de desenhar. Então vamos lá. Para limpar a tela, a gente vai usar alguns comandos do OpenGL, né? Que é o gdx.gl. A gente vai usar o gl clear color, né? A gente tem que limpar a tela com alguma cor, né? Então a gente usa esse método. Aqui, ó, você pode ver que ele recebe 4 parâmetros, né? São 4 floats. Aqui ele está indicando red, green, blue e alpha, né? Aqui são valores para vermelho, valores para verde e valores para azul, né? O sistema RGB de cor. Esse alpha aqui é a transparência. Esses valores eles variam de 0 a 1. Então, né, a demonstração estava com fundo vermelho, então a gente vai ter que ter o máximo de vermelho, que é 1, e nada de verde, nada de azul. E a nossa transparência, a gente não vai ter transparência, vai ser, acho que é opaco que se chama. Não sei, vai ser uma cor sem transparência. Então a gente vai botar 1. Ok, a gente setou a cor de limpeza da tela. Agora a gente tem que limpar a tela de fato. Então a gente vai utilizar esse comando aqui. gdx.gl .gl.clear, né? E aqui a gente tem que passar um buffer que desenha cores. Esse buffer é o gl20.glcolor bufferbit. Beleza, a gente setou a cor, né, aqui, e agora a gente está limpando a tela com essa cor. Tudo isso antes de desenhar a nossa textura. Vamos ver como é que fica. Aqui, ó. Agora a gente tem a nossa
o nosso projeto demo, né? Exatamente como a gente tinha visto. Deixa eu mostrar para vocês. Se eu não quiser que o fundo seja vermelho, né? Eu quero que o fundo seja verde. Então bota 0 aqui, né? Tira o vermelho e bota 1 no verde. Vamos ver como é que fica. Olha, fundo verde. Eu quero o azul, né? Pá. Fundo azul, né? E aí você pode ir misturando essas cores, né? Dependendo do que você quiser. Se você quiser o fundo preto é ausência de cor, né? Então nenhuma cor. Então 0, 0, 0. Fundo preto. Se você quiser um fundo branco, todas as cores. Fundo branco. Então vamos voltar para o vermelho, que era o projeto original. Ok. Deixa eu comentar aqui também. Cria um objeto responsável por desenhar coisas. E aqui cria uma textura, né? E carrega a partir da pasta Assets. Bom, não sei se você vai reparar, mas no projeto original a gente só tinha o método create e o método render, né? A gente não tinha o método resize, nem o método pause, nem o método resume, nem o dispose. Por que isso? Porque a gente não estava utilizando, né? Por exemplo, a gente não quer que nada aconteça se a gente mexer por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Se a gente redimensionar a tela, tá vendo? Tá acontecendo umas coisas doidas aqui, mas a gente não se importa com isso. A gente não quer que nada aconteça quando a gente redimensiona a tela. Então a gente não vai estar utilizando o método resize. A mesma coisa para o método pause. A gente não se importa com o que acontece se a gente não tiver o jogo em foco. Por exemplo, se eu minimizar o jogo, ele está lá. Está tudo sendo renderizado e a gente não está se importando com a aplicação rodando, né? No método resume, se eu voltar para o jogo, a gente também não se importa com o que acontece. E é por isso que existe o Application Adapter, né? Toda vez que a gente não quiser utilizar alguns métodos do Application Listener, ao invés de a gente implementar essa interface, a gente vai estender o Application Adapter. Vamos importar isso aqui e tirar o listener. Então a gente não é obrigado a implementar os métodos que a gente não esteja utilizando, que é o resize, o pause e o resume, né? E você vê que funciona da mesma forma. Tá lá. Viu? A gente vai tirar de foco, voltar de foco. E é a mesma coisa. No projeto original, eles não tinham, o pessoal do LibGDX não tinha colocado o método dispose, né? O método dispose é muito importante, porque é onde você retira os recursos da memória. Tudo que você não utiliza mais, você tira da memória, né? E como é que a gente vai fazer isso? Por exemplo, uma textura e um sprite batch, né, uma texture e um sprite batch, eles são disposable, né? Se eu não me engano é isso aqui. Eles implementam uma interface, na verdade eles estendem a classe disposable, né? É uma classe de objetos que podem ser liberados da memória. E como é que a gente vai fazer isso? Aqui no nosso método dispose da aplicação, a gente vai chamar o método dispose de cada objeto, né? A gente vai dar um dispose na textura, então img.dispose e batch.dispose. Então, quando a gente terminar de usar a textura e o nosso batch, nosso sprite batch, a gente vai liberar eles da memória. A gente vai liberar a memória, tirar eles de lá. Bom, esse foi um básico, né, do ciclo de vida do LibGDX.
Depois eu vou explicar, né, além do Application Adapter e do Application Listener, a gente tem também a classe Game, né, que vai servir para quando você for utilizar mais de uma tela no seu jogo, né, quando você tiver transições de tela, a gente vai utilizar a classe Game ao invés de Application Adapter ou Application Listener. Na verdade, a classe Game é só uma variação, com alguns métodos extras. Bom, por agora é isso, gente. Até mais.